Minha esposa traidora e seu AP armaram para mim, e me jogaram na prisão, mas anos depois eu tive a minha vitória. O prédio era grande e, devo admitir, impressionante. Por alguma razão inexplicável, o exterior moderno escondia um interior projetado no estilo de um antigo castelo senhorial, semelhante aos luxuosos cenários de filmes que se vê por aí. Basicamente, uma interpretação vitoriana do castelo medieval ideal. Eles realmente não tinham a tecnologia para construir edifícios tão grandes ou extravagantes nos tempos antigos. Uma coisa era certa, o casamento nunca teria acontecido em um lugar assim se eu estivesse pagando as contas. Mas, enfim, anos atrás, minha ex-esposa, Shauna, tinha absoluta certeza de que isso nunca aconteceria. Eu realmente pensei que havia encontrado um local seguro e isolado, escondido em uma espécie de galeria pseudo-medieval, que servia tanto como torre de iluminação, quanto cabine de projeção. De lá, eu poderia assistir à cerimônia sem ser visto por ninguém no salão principal abaixo. Eu sabia muito bem que, se minha presença fosse descoberta, isso causaria, para dizer o mínimo, uma grande controvérsia. Provavelmente levaria a um confronto infeliz entre meus ex-parentes e eu. E eu também estava bastante convencido de que minha filha não ficaria nada feliz se isso acontecesse. Na verdade, imaginei que Thompson ficaria ainda menos satisfeita com minha presença do que aquela bruxa e seu marido George, o capanga dela. De qualquer forma, eu estava sentado ali, quieto, escondido no fundo daquela galeria geralmente ignorada, apenas observando o casamento da minha filha, quando, de repente, uma voz sussurrou bem no meu ouvido. Oi, bonitão. Achei que você não perderia essa festinha. Dizer que o som daquela voz me fez estremecer seria pouco. Eu literalmente pulei da cadeira dobrável de pesca onde estava sentado e caí no chão. Sim, eu tinha pensado que, se me encolhesse naquele banquinho e observasse a cerimônia entre as barras do parapeito, haveria menos chance de alguém me notar. O barulho que a pequena cadeira de alumínio fez, ao cair e deslizar pelo chão de pedra da galeria foi tão alto, que qualquer chance de minha presença permanecer em segredo evaporou instantaneamente. Na minha nova posição, deitado de costas no chão, olhei para cima, e vi o problema bem diante de mim. Minha ex-cunhada, parecendo muito constrangida, fazia gestos frenéticos e apologéticos em direção ao salão abaixo. Megan, ou problema, como eu a apelidei com humor anos atrás, era, pelo menos naquela época, a irmã mais nova e travessa da minha ex-esposa. Durante nosso namoro, Megan foi frequentemente o tormento da minha vida. Uma rápida olhada entre as barras do parapeito me mostrou que meu esconderijo havia, de repente, se tornado o centro das atenções de praticamente todos no prédio. Noivo, noiva, padre, fotógrafo, coral, cinegrafista e a maioria dos convidados. Todos olhavam para Megan com expressões irritadas e um tanto perplexas no rosto. Então, me estiquei o máximo que pude no chão e rezei para que nenhum daqueles idiotas me notasse. Megan, sinalizando que a cerimônia poderia continuar, pegou meu banquinho e delicadamente acomodou seu traseiro nele. Na minha posição deitado, já não conseguia ver o salão principal, mas podia ouvir o que acontecia lá embaixo. Logo percebi que o casamento havia sido retomado. Eu meio que esperava que esse incidente fosse registrado, apenas como mais uma das travessuras de Megan. O gosto de Megan por comportamentos extravagantes e acidentes era lendário na família, desde que era criança. Está tudo bem, você pode assistir agora, Megan sussurrou. Desculpa, não queria te fazer pular, Billy. Pular? Mulher, pelo amor de Deus, você quase me matou do coração. Onde diabos aprendeu a se aproximar assim sem fazer barulho, Megan? Sussurrei, ajustando minha posição para conseguir ver o que acontecia abaixo. Estava óbvio que não conseguiria usar meu banquinho por um tempo. Ah, meio que aprendi quando era criança, espionando um casal de amantes que conheci uma vez, ela respondeu, olhando para baixo e me lançando uma piscadela. Você é uma macaquinha atrevida, resmunguei. Não tão pequena mais, Billy Boy. Ela rebateu com um sorriso. Só toma cuidado, ou pode acabar envergonhado. Ah, isso não vai acontecer, garanti. Estou pegando o trem das 16h30, e saindo dessa droga de lugar. Megan me olhou novamente e fez um gesto estranho, mas familiar, com os olhos, como se dissesse ser a mesmo. Depois, apontou discretamente para a cerimônia abaixo, me informando que a conversa estava suspensa até o fim do casamento. Sempre gostei da irmã mais nova de Shauna. Sim, ela era um verdadeiro pé no saco às vezes, especialmente durante meu namoro com Shauna. Mas Shauna sempre teve menos paciência para as travessuras de Megan do que eu. Para mim, Megan sempre pareceu uma criança de bom coração, que apenas buscava atenção. Havia uma diferença de 4 anos entre as irmãs, o que sempre gerou atritos. Eu imaginava que Megan simplesmente não entendia que sua irmã mais velha e eu precisávamos, de vez em quando, de um pouco de privacidade. A cerimônia chegou ao fim. Fiz o máximo para tentar ver bem o noivo, enquanto ele conduzia Thompson para fora do salão. O ângulo de visão tornava isso difícil, já que eu precisava me manter fora de vista. Pelo que consegui perceber sobre o sujeito, ele parecia decente o suficiente. Felizmente, todos estavam completamente focados nos noivos, então duvido que alguém tenha olhado novamente para a galeria. Mas, no momento em que a comitiva desapareceu de vista abaixo de nós, Megan começou a tentar me puxar para cima. Vamos, Billy, é hora de descermos para o salão de jantar. Lutei contra os puxões desesperados de Megan, tentando permanecer escondido até que todos os convidados tivessem deixado o local.
Megan, de jeito nenhum eu vou aparecer nessa festa. Pelo amor de Deus, eu vou acabar na prisão. Não seja estúpido, Billy, é o casamento da sua própria filha. Por que a polícia te prenderia? Bom, para começar, tem essa maldita ordem de restrição. Explodi. Não, Billy, Shauna está morta agora, e ela era a única mencionada nessa ordem de restrição. Quando ele a matou, essa ordem instantaneamente se tornou inválida. O que você quer dizer com quando ele a matou? Exigi, quase saltando para ficar de pé. Foi um acidente de carro, não foi, Megan? Aquele desgraçado sempre dirigiu como um maldito idiota, eu disse. E ainda dirige, aliás. Esse lunático era um desastre esperando para acontecer toda vez que pegava no volante. Você tem ideia de quão rápido ele estava dirigindo naquele dia? Megan perguntou. Eu sei muito pouco sobre isso, Megan. Eu vi as marcas de derrapagem na estrada, Billy. Naquela noite, ele dirigia como um louco, como sempre. Eu simplesmente não consigo entender como ele não foi levado à justiça pelo assassinato da minha irmã. Até Thompson sabe quem é o culpado pela morte da mãe dela. Você provavelmente percebeu que ele não estava aqui hoje. Ele não foi convidado. Eu também não estava, Megan. Não, você foi um desvio. Eu só não consegui te encontrar para te avisar sobre isso. Olha, meu convite dizia senhorita Megan Stone e acompanhante. Nenhuma reserva ou qualquer restrição. Adivinha quem deveria ser meu acompanhante? Dei uma risada alta. Você só pode estar brincando, Megan. Para eu aparecer no casamento do Stone, já houve uma tentativa antes. E lembra como isso terminou no longo prazo, garota? O fato da minha irmã ter sido uma vaca estúpida não tem nada a ver com isso, Billy. Você é o pai da Thompson, e meu Deus, deveria ter sido você a entregá-la ao noivo hoje, não o avô dela. De qualquer forma, você e eu temos um compromisso agora, e não quero ouvir nenhuma besteira sobre ordens de restrição. Meu tio Albert me garantiu que não há nenhuma razão legal para você não estar presente como meu acompanhante. Na verdade, ele acha uma excelente ideia. Você sabe que ele sempre esteve lá por você, mesmo quando as coisas ficaram complicadas. Fiquei um pouco surpreso. Por que aquele velho canalha não se meteu no meio de tudo isso antes? Comentei. Olha, Billy, se meu tio Albert achasse que poderia se safar dessa, tenho certeza absoluta de que ele te representaria de graça. Ele nunca ficou nem um pouco impressionado com o comportamento da minha irmã na época, e na verdade, culpou ela, minha mãe e meu pai por tudo. Ele se recusou terminantemente a defender os interesses da Shauna. Pelo que sei, desde então ele e minha mãe não trocaram duas palavras educadas. A única vez que os vi na mesma sala foi no funeral da Shauna. Acho que o tio Albert ficou um pouco decepcionado por você não ter aparecido naquele dia. Eu nem estava no país, Megan. Eu estava fornecendo segurança para uma equipe de filmagem, que registrava a fauna e a flora da Geórgia do Sul. Depois que esses caras ficaram presos por causa da invasão argentina, preferiram que eu ficasse em um navio próximo, se possível. De qualquer forma, eu não sabia absolutamente nada sobre o incidente da Shauna até voltarmos ao Reino Unido, 3 meses depois do funeral. Em Fomouto, encontrei Toby, ou seja lá qual for o nome dele, e foi ele quem me contou sobre o acidente. Enquanto eu explicava, Megan me puxou para ficar de pé e começou a tirar a poeira do meu terno. Vamos, Billy, continuou Megan. Vamos descer para a recepção antes que o grupo de recepcionistas se disperse. Pelo jeito como Megan apertou minha mão com força, percebi que, gostando ou não da ideia, ela já havia decidido que eu compareceria à recepção do casamento da minha filha. Contra meu próprio julgamento, acho que aceitei a derrota. Tenho que admitir que isso provavelmente foi apenas resultado da grande quantidade de álcool que eu havia consumido nas últimas 24 horas. Isso nublou meu discernimento o suficiente para me fazer ceder aos desejos de Megan. Ok, deixa eu explicar melhor. Quando Shauna e eu nos separamos pela primeira vez, tenho que admitir que não lidei com a situação da melhor forma possível. Acabei passando alguns dias como hóspede das autoridades americanas, ou pelo menos da polícia local, depois de um pequeno acerto de contas administrativo. Dei uma surra no novo homem da vida da Shauna. Pode ter sido um momento impulsivo e até um pouco satisfatório, mas acabou se tornando um erro colossal no longo prazo. O confronto não terminou do jeito que eu esperava, e a discussão resultou em um belo chute no meu traseiro. Veja bem, infelizmente, de alguma forma, Shauna se envolveu em toda essa confusão, o que levou a uma ida dela para a emergência do hospital mais próximo. Daí veio a minha prisão e uma série de ordens judiciais, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, que me proibiam permanentemente de chegar a menos de 1 quilômetro de distância de qualquer lugar onde Shauna estivesse. Seja como for, posso garantir que, pessoalmente, nunca encostei um dedo na minha esposa infiel. Bom, pelo menos não que eu me lembre. Tenho certeza de que essa afirmação fará mais sentido para você depois. Onde eu parei mesmo? Ah, sim. Depois que os tribunais terminaram comigo, me vi rotulado como ex-presidiário, agressor e espancador de esposa. E, para piorar, meus direitos parentais sobre minha filha, Thompson, foram sumariamente encerrados. Aliás, quase tudo isso aconteceu enquanto eu ainda estava preso nos Estados Unidos. Posso garantir que não foi uma experiência nada agradável. E não pense que minha vida tinha alguma coisa divertida naquela época. A marca de ex-condenado não ajudou em nada minha carreira.
Tente conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos com um histórico como o meu. Apesar disso, Shauna, com a ajuda do sistema judiciário britânico, não hesitou em exigir pensão de mim para Thompson até que ela completasse 18 anos. Não me orgulho muito, mas preciso admitir que, depois de ter sido esmagado pelo sistema, acabei encontrando um certo alívio na bebida por um tempo. No entanto, consegui não me tornar um completo fracassado ou um alcoólatra inveterado. Mas isso provavelmente teve mais a ver com minha genética do que com qualquer força de vontade, se é que me entende. Mesmo assim, eu ainda precisava de algo para me ajudar a encarar esse dia em particular. Ainda trabalhando na indústria do cinema, Billy? Perguntou Megan, me guiando, meio cambaleante, escada abaixo até o saguão principal do estabelecimento. Não exatamente, Megan, respondi. Acho que você pode dizer que agora estou no ramo da navegação. Na maior parte do tempo, trabalho como marinheiro em navios de pesquisa e afins. Mas ainda faço bastante filmagem. Acho uma boa ideia ter um cameraman reserva, ou um segundo operador experiente na equipe para documentar tudo o que acontece. Às vezes, sou o único operador a bordo. Então você desistiu de Hollywood? Perguntou Megan. Nunca trabalhei para os grandes estúdios. O melhor que já fiz foi ser um cameraman de fundo. E, ainda assim, em filmes medianos de terceira categoria. Infelizmente, minha esposa foi muito mais bem-sucedida com diretores e produtores do que meu trabalho jamais foi. Shauna sempre quis ser uma estrela. Billy, você sabia disso antes de casar com ela? Sim, mas eu não fazia ideia do quão longe ela iria para alcançar esse sonho. Ah, droga. Chegamos ao saguão do hotel, por onde precisávamos passar para chegar à entrada do salão de banquetes, onde a recepção do casamento estava sendo organizada. O enorme espaço estava lotado de convidados, que aguardavam pacientemente na fila para cumprimentar os anfitriões e os convidados de honra, conforme chegavam à recepção. Não demorou para eu perceber que todo esse espetáculo havia sido planejado pela bruxa, que era mãe de Shauna, e por minha filha Thompson. E ela realmente se esforçou. A bruxa ainda tem delírios de grandeza maiores que os da minha ex-esposa. Ela também foi quem planejou e organizou nosso casamento, embora, devo dizer, não tenha sido tão grandioso quanto esta recepção. Vale ressaltar que a bruxa e eu nunca fomos membros dos respectivos fã-clubes um do outro. Eu já imaginava que minha aparição nesse evento poderia acabar desastrosamente. Mas, enterrado anonimamente na multidão, já não me sentia tão vulnerável. Ainda assim, muitos dos convidados e parentes lançaram olhares discretos uns para os outros ao me reconhecerem, provavelmente de anos atrás, no meu casamento com Shauna. Eu também sabia que havia alguns aliados por ali, mas eles permaneceriam estritamente em segredo. No geral, os Tones eram um clã razoavelmente amigável. Eventualmente, porém, a multidão começou a se dispersar, e a bruxa finalmente me notou de onde estava, um pouco mais à frente na fila de anfitriões. Seu rosto imediatamente ficou rubro, e, por um momento, achei que veria fumaça saindo de suas orelhas. Mesmo com meus protestos, Megan me conduziu pela entrada da sala de conferências direto para a linha de recepção. O novo marido de Thompson ficou momentaneamente paralisado quando Megan me apresentou como pai da noiva. O pobre coitado realmente não sabia o que fazer ou dizer. Apertei uma mão trêmula e sem força. Thompson estava tão chocada quanto, se não mais. Quando olhei nos olhos dela, eles foram se arregalando cada vez mais, até eu temer que fossem saltar das órbitas. Sabe, eu realmente acredito que a garota não fazia ideia de quem eu era, até ouvir sua tia Megan dizer ao marido que eu era o pai dela. Por alguma razão inexplicável, decidi dizer: "Oi, querida, faz tempo que não te coloco no colo." Então, segurei a mão igualmente sem vida que ela estendeu e beijei suas costas. Para ser sincero, eu tinha pensado em dar um grande abraço nela, mas temi que desmaiasse se eu fizesse isso. A resposta de Thompson se limitou a um gaguejar. B. Mas antes que conseguisse articular algo, Megan me cutucou com o cotovelo, me guiando ao longo da fila de cumprimentos. O próximo rosto que entrou no meu campo de visão foi o do capanga da bruxa, George. Ele realmente me reconheceu e lidou bem com a situação. Bem, pelo menos foi o que pensei que ele faria. William? Nós não. Ah, bem, essa é uma surpresa inesperada. Como vai, Billy? Ele é meu convidado, papai. Se ele sair, eu saio também, declarou Megan, firme, ao meu lado. Fiquei me perguntando se Megan sequer havia falado com Thompson. Parecia que simplesmente não havia tempo para isso. Não precisei sugerir nada, pois o velho rabugento respondeu rapidamente. É claro, William é bem-vindo aqui hoje. Só estou surpreso que ele tenha vindo para o país. Sua mãe me garantiu que ele estava trabalhando do outro lado do mundo. Trabalhei na Antártica, senhor. Não faço ideia do porquê o chamei de senhor. Hábito, talvez. Há 5 semanas, meu navio atracou na Nova Zelândia, expliquei ao velho excêntrico. Viu, Megan? Sua mãe realmente tentou entrar em contato com William. Imagino que você tenha recebido a mensagem, não é, William? Bem, você é muito bem-vindo aqui hoje, meu rapaz. Enquanto falava, George alternava seu olhar entre Megan e eu, repetidamente. Seja lá o que ele dissesse, eu tinha certeza de que não havia mensagem nenhuma. Na era das comunicações eletrônicas modernas, é raro que algo assim não chegue ao destinatário, só se for interrompido por condições climáticas extremas em plataformas offshore.
Então, apesar de todas as garantias do velho, eu tinha absoluta certeza de que nunca estive na lista de convidados. Nem mesmo como uma possibilidade remota. Minha convicção se confirmou, quando percebi que minha ex-sogra já não estava mais na fila de recepção quando chegamos à sua posição. Fiquei me perguntando se ela havia corrido para chamar a polícia ou algo assim. Os novos sogros de Townsend foram educados, gentis e, obviamente, muito constrangidos. Eles não pareciam ter visto um fantasma, mas era um choque evidente. Pessoalmente, achei tudo muito engraçado, mas me fez questionar. O que exatamente eles haviam ouvido sobre o pai de Townsend? A maioria dos outros convidados não fazia ideia de quem eu era. Então, ao sairmos da fila de recepção, fomos observados com curiosidade. Provavelmente porque ninguém entendia porque Megan havia decidido assistir à cerimônia de casamento da Galeria dos Músicos. Como todos os outros, peguei uma taça de champanhe de uma garçonete que passava, e virei tudo de uma vez. Quando peguei a segunda taça, Megan me disse, sem rodeios, para ir com calma. Foi então que a imponente figura de Sir Albert Stone surgiu, no meio da multidão. Fiquei me perguntando por que o tio Albert não estava na fila de recepção. Ele geralmente era considerado o patriarca de todo aquele maldito clã. William, meu rapaz, é tão bom vê-lo aqui hoje. Me fizeram acreditar que você estava no exterior, e que não poderia comparecer, disse Albert, estendendo a mão para que eu a apertasse. Nunca fui com a cara daquele velho. O tio Albert de Megan era advogado, e na minha opinião, sempre pareceu formal demais. Na minha juventude, senti um desprezo natural por gente como ele, um desprezo que só se intensificou com o tempo, especialmente depois do meu encontro com advogados. No entanto, Megan insinuou que, durante o desastre que levou ao fim do meu casamento, o velho bode ficou do meu lado. Isso me forçou a reavaliar rapidamente meus sentimentos em relação a ele. Como vai, senhor? Respondi, apertando sua mão. É bom revê-lo. Capital, capital. Albert sorriu para mim. Para falar a verdade, eu não faço ideia do que expressão capital deveria significar, mas sabia, por experiência, que essa era a reação padrão do tio Albert para quase tudo, contanto que as coisas estivessem indo do jeito que ele queria. Naquele momento, Townsend, aparentemente livre de suas obrigações na fila de recepção, apareceu na minha frente. Na verdade, ignorando completamente qualquer traço de boas maneiras, ela se enfiou de forma rude entre mim e o tio Albert. A expressão no rosto de Townsend só poderia ser descrita como puro nojo. Você tem muita coragem de aparecer aqui, disparou. O que você quer? Alguma esmola? Ou só veio me envergonhar? Townsend perguntou, surpreendentemente em um tom baixo. Acho que vale a pena destacar que as palavras dela, e a forma como as disse, saíram direto do repertório da bruxa. Não era minha filha falando comigo. Era Townsend. A Townsend que havia sido completamente doutrinada pela bruxa logo após nascer. Essa constatação foi decepcionante, mas eu não sentia por Townsend o mesmo desprezo que ela sentia por mim. Na verdade, isso apenas confirmou que tudo estava exatamente como eu imaginava. Olhei da minha filha para Albert e depois para Megan, que estava ao meu lado. Eu te disse que isso não era uma boa ideia, Megan. Melhor eu ir embora agora, declarei, virando-me para a saída. Espere só um minuto, jovem. A voz de Albert ecoou alto o suficiente para atrair a atenção de quase todos ao redor, e com autoridade o bastante para me fazer parar instantaneamente. Me virei, curioso para saber o que aquele velho ia dizer. Townsend, seu pai viajou quase meio mundo para estar aqui com você no seu dia especial. O mínimo que você pode fazer é ser educada com ele. Na verdade, a afirmação de Albert não era verdadeira. Eu quase sempre passava os meses de verão no Reino Unido. A maior parte do meu trabalho no navio e minha pesquisa histórica acontecia nas águas da Antártica. Mas, nesta época do ano, havia muito pouco a se fazer por lá. Minha filha parecia confusa. Ela olhou para mim, depois para o tio, depois para todas as pessoas nos observando, e então voltou a olhar para mim. Por fim, disse: Desculpe, pai. Sua presença inesperada me pegou de surpresa. Você nunca demonstrou interesse na minha vida. De onde você tirou essa ideia, Townsend? Albert rugiu. Quero que saiba, jovem dama, que seu pai acompanhou de perto seu crescimento. Ele repetidamente arriscou ser preso só para testemunhar momentos importantes da sua vida. Não é verdade, rapaz? Desculpe, senhor, comecei a responder. Mas Albert, sem me deixar terminar, prosseguiu. Entregando prêmios naquela escola cara e ridícula onde sua mãe insistiu em te matricular. Tenho motivos para acreditar que seu pai esteve presente em todas essas cerimônias. Ele também estava na sua formatura da universidade. Maldita garota, você passou bem ao lado do seu pai para pegar seu diploma e nem percebeu. Ele sabia quem você era, mas você não o reconheceu. Sua mãe também não percebeu, o que pode ter poupado seu pai de uma visita ao tribunal local. Eu não sabia que você estava lá, tio Albert. Townsend ousou dizer. Eu não estava, Townsend. Pelo menos, não com a frequência que gostaria. Sua mãe e eu tivemos nossas desavenças, você sabe disso. Mas eu tenho pessoas que acompanharam de perto seu crescimento todos esses anos. E elas foram capazes de reconhecer seu pai. Não teria sido nada bom se, por acidente, um deles tivesse revelado a presença dele, não acha? Com sua mãe por perto, a presença do seu pai era tecnicamente legal.
Por isso, Townsend, eu te aconselho a sorrir gentilmente e esquecer essas diferenças imaginárias com seu pai. Garanto que ele, ou melhor, a reputação dele aos seus olhos, sempre foi vítima das circunstâncias e do péssimo julgamento da sua falecida mãe. Vamos decretar uma trégua familiar para este dia especial, certo? A essa altura, minha filha parecia bastante envergonhada. Se você insiste, tio, Townsend cedeu, mas acrescentou. Mas eu ainda me pergunto qual foi a motivação dele para vir aqui hoje. Então, Townsend virou as costas para mim e se afastou no meio da multidão. Enquanto observava minha filha partir, Albert se virou para mim. William, temo que sua filha tenha ouvido apenas uma versão da história sobre o divórcio dos pais dela. E o fato de que você e Shauna nunca se entenderam desde o começo, só piorou as coisas. Eu nunca fui bom o bastante para Shauna, pelo olhar da mãe dela, senhor, respondi. Ninguém nunca seria bom o bastante para ela, William. Acho que nem mesmo meu próprio irmão, seu marido, se encaixaria nos padrões da minha cunhada. No entanto, parece que ela pode estar prestes a desistir. Ele ergueu o queixo em direção ao palco. Lá está ela, no palco, obviamente reorganizando os assentos da mesa principal. Quando olhei, vi a bruxa, com a ajuda do seu desajeitado capanga, o marido George, mexendo na disposição das cadeiras. Enquanto observávamos, um dos fotógrafos se aproximou deles. A bruxa trocou algumas palavras rápidas com o homem, e em seguida, pareceu satisfeita com sua nova organização. Seu pequeno séquito então deixou o palco. Eles estão se preparando para as fotos em grupo. Billy. É hora de irmos. Megan sussurrou para mim. Não. Vá na frente, Megan. Townsend não está nada feliz com a minha presença. Além disso, eu ficaria completamente deslocado nas fotos sem aquele ridículo smoking de macaco. Ia arruinar toda a estética da coisa. Billy, não discuta. Megan protestou. O que você vai fazer, Megan? Perguntei. Não sei. Talvez eu te beije. Ela sorriu de leve. Sempre quis fazer isso, mas nunca tive coragem. Eu sempre soube que a irmã mais nova de Shauna nutria sentimentos por mim, mas fiquei surpreso ao ouvir Megan insinuar que ainda carregava essa chama. Meu Deus, Megan. Achei que você já tivesse superado essas besteiras de adolescente. Oh, eu superei. Até encontrei alguém que considerei o homem dos meus sonhos. Mas logo descobri que nem tudo que reluz é ouro, e que o que você vê, nem sempre é o que recebe. No fim, só depois de me divorciar daquele idiota, foi que percebi o que minha irmã jogou fora de forma tão irresponsável. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer, Megan, murmurei. Ótimo. Ela riu. O homem confuso está seguro. Vamos. Parece que todos já estão se sentando. A mesa principal era absurdamente longa. Inicialmente, Megan e seus convidados estavam posicionados em um lugar mais abaixo na hierarquia. Mas a bruxa, depois de reorganizar tudo, havia mexido nos lugares. Foi um prazer desfazer as alterações dela, só para ver sua confusão. Me diverti bastante com isso. Ao que parecia, a bruxa aceitou minha mudança sem protestar, mas me lançou um olhar fulminante. Albert sentou-se ao lado de Megan. Eu achei que, ele começou a comentar quando nos acomodamos. Eu achei que o plano original dela seria um pouco mais diplomático. Senhor, interrompi. William, Albert sorriu. Sempre soube que você me subestimava, garoto. De qualquer forma, por favor, dispense as formalidades. Somos uma família. Durante a maior parte da refeição, Albert monopolizou minha conversa, ignorando todos ao redor, exceto Megan, que estava entre nós. Nem mesmo sua esposa parecia merecer sua atenção. Ele passou o jantar inteiro me bombardeando com perguntas afiadas sobre minhas viagens. Por um momento, quase me senti no banco dos réus. Bem, vamos ver como eles se saem, Albert comentou, recostando-se na cadeira, enquanto o mestre de cerimônias pedia silêncio para a parte formal. O avô de Townsend, tendo sido responsável por entregá-la, levantou-se e fez um breve discurso de boas-vindas. Então, o velho canalha me pegou de surpresa ao passar a palavra para o pai da noiva. Ele queria que eu dissesse algumas palavras e fizesse um brinde ao casal. Pelo jeito de Megan e da bruxa, isso claramente não fazia parte do plano mestre. E, sem dúvida, não foi bem recebido por todos. Como eu disse, o velho tolo me pegou completamente desprevenido. Fui forçado a me recompor rapidamente e agir. Na verdade, mal me lembro do que falei naquele momento. Acho que comecei resmungando algo sobre circunstâncias infelizes ou algo assim. Mas quando comecei a falar sobre Townsend, finalmente recuperei os sentidos. Lembrei-me de quase todos os momentos engraçados da vida dela que conhecia. Seja como for, o discurso deve ter sido bom. A julgar pela reação, parecia até que eu tinha preparado de antemão. Porque, de repente, toda a maldita sala estava tremendo de tanto rir. Talvez tenha sido porque eu fiz um papel ridículo, e estavam rindo de mim. Mas, em certo momento, até mesmo a expressão da bruxa se rachou em um breve sorriso. Foi então que lembrei que estava quebrando a famosa regra dos 7 minutos. Sim, eu estava de olho no relógio. O ponteiro dos minutos nunca pareceu se mover tão devagar. Levantei minha taça, fiz um brinde ao meu novo genro e à sua bela noiva. Então passei a bola para o noivo. Brilhante, Billy.
Quanto tempo você levou para preparar esse discurso? Meghan perguntou quando desabei de volta na cadeira. Soou normal? Perguntei, ainda sem acreditar que tinha conseguido. Meu garoto, Albert repetiu. Você poderia ganhar uma fortuna fazendo discursos em jantares. Olhei para Albert. Se havia alguém que entendia de conversas após o jantar, era ele. Soltei um suspiro de alívio. Não sei exatamente o que aconteceu depois. Mas lembro-me do que pareceu uma enxurrada interminável de pessoas se levantando, para fazer discursos absurdamente longos, e muitas vezes sem graça. Houve brindes para cada Tom, Dick e Harry que se podia imaginar. Até mesmo para a rainha. Nem faço ideia de como ela se encaixava naquela equação. Talvez alguém estivesse tentando completar um ciclo infinito de discursos protocolares. Mas notei que nenhum outro orador conseguiu igualar a empolgação evidente da minha própria apresentação. Venha, garoto. Já escolhi e reservei um cantinho para nós. Albert disse, enquanto as pessoas finalmente começavam a sair do salão de jantar. Foi nesse momento que comecei a suspeitar que Meghan e seu tio Albert haviam, de alguma forma, planejado meu dia com antecedência. Pode ter sido apenas um esboço, mas eles claramente sabiam o que estavam fazendo, e pareciam estar trabalhando em perfeita sintonia. A esposa do tio Albert nunca me disse nada de relevante, mas sempre me lançava um sorriso agradável sempre que nossos olhares se encontravam. Meghan, mais uma vez, segurando firmemente minha mão direita, me guiou para o próximo cômodo. Ela me levou até uma mesa muito próxima ao bar. Curiosamente, para uma recepção de casamento, essa mesa ficava em uma área cercada, algo semelhante às áreas exclusivas que se encontram em boates de luxo. Sempre achei isso pretensioso, e me senti deslocado ao me sentar ali. Uma jovem, que descobri ser a garçonete pessoal de Albert, rapidamente apareceu para anotar nossos pedidos de bebida. Notei que quase todos os outros convidados precisavam enfrentar fila no bar, para conseguir algo para beber. Poucos, se é que algum, conseguiram chamar a atenção da jovem, enquanto tentavam fazer seus pedidos. Também percebi que, no extremo oposto do salão, havia uma área semelhante, igualmente cercada, mas que, naquele momento, ainda estava vazia. Mais tarde, no entanto, notei que a bruxa, seu marido e os pais do noivo se retiravam para lá de tempos em tempos. Pouco depois de recebermos nossa primeira rodada de bebidas, a atenção começou a se voltar para Sir Albert Stone. Diversos membros mais jovens do clã Stone, alguns dos quais eu já havia conhecido no meu próprio casamento, muitos anos atrás, se aproximaram para apresentar seus filhos a Albert. Algumas dessas crianças eram encantadoras. Outras, simplesmente repugnantes. Depois de cuidadosamente quebrar seus chapéus em sinal de respeito diante do patriarca da família, eles voltavam a se misturar à multidão, desaparecendo no anonimato. Esse espetáculo sem sentido me entediou a ponto de me deixar atordoado. E deve ter durado quase uma hora. Durante todo esse tempo, Albert quase não disse nada, repetindo apenas sua frase favorita: capital, capital. Às vezes, ele até adicionava um terceiro capital, para dar mais ênfase. Sinceramente, se toda aquela conversa fiada não fosse tão ridícula, até poderia ser engraçada. Tentei ignorar a bajulação, e provavelmente, teria ido embora se Meghan não estivesse segurando minha mão com tanta firmeza. Infelizmente, Albert decidiu garantir que todos os visitantes fossem lembrados, e, em alguns casos, informados, de que eu sou o pai biológico de Thompson. Acredito, de verdade, que a intenção de Albert era deixar claro para aqueles que pensavam o contrário, que ele havia revogado oficialmente meu antigo status de exilado da família. Sempre que eu tentava ignorar o que acontecia ao meu redor, e conversava com Meghan, Albert surgia para me apresentar a mais um parente. Não importava se a pessoa já me conhecia ou não. Houve uma breve pausa nesse desfile de bajulação, quando Thompson foi conduzida pelo salão de dança por seu jovem marido. Não comigo, naquela ocasião, eu não fui convidado para dançar com ninguém, o que, de certa forma, foi conveniente. Nunca fui bom nessas formalidades antigas, principalmente quando o foco está em mim e minha parceira. Acho que esse foi o último, disse Albert, com alívio na voz, quando o último pequeno grupo da família finalmente deixou nosso enclave. E agora, meu rapaz, acho que é melhor tratarmos do verdadeiro assunto do dia. Não podemos permitir que sua filha se dirija ao pai da maneira como fez antes. Droga, que ousadia para uma garotinha. Teria sido ótimo se, anos atrás, você estivesse lá para colocá-la sobre o joelho e dar uma boa surra. Ela definitivamente precisava disso. Aliás, era exatamente o que a mãe dela também precisava. George sempre foi mole demais com Shauna. E agora com a jovem Meghan. A sua saúde, tio Albert. Meghan zombou. Ah, você não foi tão ruim, Meghan. Mas, ainda assim, tenho que admitir que, às vezes, você sabia ser uma garotinha atrevida. Forçava seus pais a te repreenderem repetidamente. Eu nunca fui tão ruim quanto Shauna, tio. Não, nisso eu concordo, Meghan. Mas tenho certeza de que, se William tivesse colocado Shauna sobre o joelho e dado uma surra nela da primeira vez que passou dos limites, a vida de todos teria sido muito mais simples, inclusive a dela. Conhecendo Shauna, acho que ele teria passado a maior parte do tempo atrás das grades, disse Meghan. Albert interveio. Sim, você está certa. Talvez isso realmente tivesse acontecido. Shauna sempre foi deixada por conta própria, e demonstrava uma clara falta de bom senso e consciência. Bom, talvez com frequência demais, admitiu Meghan.
De qualquer forma, meu jovem, está na hora de restaurar sua relação com sua filha. Albert fez um gesto casual com a mão, e nossa garçonete apareceu. Ele sussurrou algo para ela, que eu não consegui ouvir, e então ela desapareceu novamente. Poucos minutos depois, Albert se levantou repentinamente e ordenou: vamos, nós dois. Não podemos fazer isso na frente de todo mundo. As coisas podem ficar feias. O homem corpulento então caminhou em direção ao hall principal. A multidão na pista de dança parecia, magicamente, abrir caminho para ele. Megan, ainda segurando minha mão direita com uma força de ferro, me guiou atrás dele. Acho que já mencionei que tive a sensação de que esse dia havia sido planejado com antecedência. Essa sensação se intensificou quando Albert nos levou a outro salão de recepção, muito menor e quase completamente vazio. O que me chamou a atenção foi o fato de que o adolescente que vigiava a entrada e removeu a corda que bloqueava a passagem quando nos aproximamos era o mesmo funcionário do hotel a quem eu havia dado algumas moedas para conseguir acesso à galeria dos músicos. O salão estava mobiliado, de forma que mais parecia um lounge bar do que um salão de banquetes, mas sem o bar real. No entanto, havia muitos sofás grandes. E em um, escondido no canto, estavam 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Por algum motivo, eles me pareciam estranhos ali, e percebi que não faziam parte da festa de casamento. Não havia cravos brancos neles, e consegui até roubar um antes que o serviço começasse. A mulher, à primeira vista, parecia uma das funcionárias do escritório do hotel. Ela tinha a aparência de uma jovem secretária muito eficiente e incrivelmente atraente. Os 2 homens restantes eram completamente diferentes. Estavam vestidos de forma elegante, mas sem exageros, e um deles parecia perturbadoramente familiar para mim. Senti que já o havia visto antes, e talvez até conversado com ele, mas não consegui lembrar onde ou quando. O segundo homem era um completo desconhecido para mim, assim como a jovem mulher. Ignorando os 3 convidados não convidados, Albert caminhou em direção a um grupo de sofás dispostos em círculo. Antes que ele pudesse se sentar e indicar onde achava que Megan e eu deveríamos ficar, nossa garçonete apareceu com uma bandeja cheia de bebidas alcoólicas. Senhor Albert, se o senhor não diminuir um pouco o ritmo da bebida, estarei bêbado até o fim da noite, eu adverti. Os bêbados são divididos em várias categorias principais: os insuportáveis, os brigões, os chatos tagarelas, os bêbados burros e sonolentos, e os bêbados atraentes e benevolentes. Eu sei que o senhor geralmente se encaixa no último tipo, Albert respondeu, com um sorriso desanimador no rosto. Eu tive que admitir que Albert estava certo, em sua descrição do meu comportamento sob a influência do álcool. Não bebo em excesso mais, mas fiquei muito curioso sobre como ele sabia disso, já que não circulávamos nos mesmos círculos nem nada do tipo. Na verdade, eu só tinha encontrado esse homem 4 ou 5 vezes em toda a minha vida. Você parece saber muito sobre mim, eu disse. Claro, jovem. Depois do que aconteceu, senti-me na obrigação de cuidar de você, mesmo que não pudesse fazer mais nada. Só podia garantir que você não se metesse em mais problemas, Albert disse. Não entendo, senhor. Deixe de formalidades, William. Estou do seu lado, e sempre estive. Megan não te garantiu isso, Albert perguntou. Acho que acenei com a cabeça ou algo do tipo, pois Albert continuou. Capital, agora seja paciente um pouco mais, jovem, e tudo ficará claro para você, eu espero. Também espero que entenda minha posição, e consiga encontrar forças no seu coração para me perdoar por não ter agido antes. Agora você realmente me confundiu, eu disse. Minha resposta fez um sorriso surgir no rosto do velho, mas ele não permaneceu ali por muito tempo. Seu olhar se moveu para o fundo da sala, e seguindo seu olhar, vi a bruxa e George entrarem na sala de estar. Eles foram seguidos por Townsend e seu marido. Os 4 caminharam até nós, e foram ordenados a sentar nos sofás adjacentes, à nossa frente. O olhar de Albert então voltou para a entrada da sala de estar. Era óbvio que ele esperava que outra pessoa se juntasse a nós. O que tudo isso significa, Albert? Por que nos chamou aqui assim? Temos convidados para cuidar. A bruxa exigiu. Por favor, acalme-se, Rai. Se não fosse pela sua intervenção, tenho certeza de que isso não teria sido necessário. Shauna era uma jovem irresponsável que cometeu um erro não intencional, e estava disposta a admiti-lo até que você a convenceu a desistir, Albert disse, chocando-a em silêncio. Silêncio, Rai, Albert está absolutamente certo, George retrucou. Nesse momento, um homem de terno preto com uma gola alta entrou na sala de estar. Eu o reconheci imediatamente como outro membro proeminente do clã, o padre católico romano, cujo nome era Padre Connor. Ele era claramente um bom irlandês, no entanto, nunca consegui entender onde ele se encaixava na árvore genealógica da família Stone. Pelo que sabia, todos os outros membros do clã Stone eram estritamente protestantes. Seja como for, esse homem sempre foi agradável comigo nas poucas ocasiões em que nos encontramos. Devo acrescentar que, mesmo sendo de uma fé diferente, o padre Connor ocupava a mesma posição patriarcal dentro do clã da família Stone, que o Sr. Albert Stone. No entanto, enquanto a multidão se reunia para ver Albert no salão principal, eu vi o padre Connor algumas vezes fazendo suas rondas entre os membros da família. Albert se levantou para cumprimentar o padre Connor. Então o padre se virou para mim e apertou minha mão. Eu me levantei no mesmo momento em que Albert o fez. Fico feliz que tenha decidido comparecer hoje, William.
fez um excelente trabalho naquele discurso, jovem, disse o padre Connor, lançando um olhar rápido para Thompson. Minha filha pareceu um pouco envergonhada. Eu respondi. Mas obrigado, padre. Espero que esteja bem, como o bom senhor desejou, eu disse. Então, Megan, tem evitado hoje? O padre Connor direcionou sua atenção para ela. Eu esperei pacientemente que ele terminasse com Megan. Então todos nós nos sentamos novamente. O tio Albert começou limpando a garganta com barulho, como se dissesse, vamos ao que interessa. Mas o padre Connor falou primeiro. Você entende o que é a confidencialidade da confissão? O padre Connor perguntou. Totalmente, Joe. Albert respondeu. Até recentemente, minhas ações eram igualmente limitadas. No entanto, acredito que consegui pensar em uma saída para o nosso dilema compartilhado. Muito bem, desde que todos entendam que não posso revelar nada que me tenha sido contado em segredo, o padre Connor repetiu. Albert dirigiu um olhar amigável para Thompson. Thompson, me faça um favor, se não se importar. Gostaria que imaginasse que estamos aqui em um tribunal, e que você está testemunhando. Você está prestando um juramento, se entender o que quero dizer, disse Albert. Sim, tio Albert, mas eu não. Thompson começou a responder. Não espero que você entenda, Thompson, não ainda. Espero que tudo se torne claro para você em breve. Se isso não acontecer, então toda essa encenação será uma perda de tempo. Eu só quero que você responda minhas perguntas, da forma mais completa e honesta que puder, dadas as circunstâncias. O que estou prestes a pedir que me conte, ainda será apenas rumores, então não terá força legal em um tribunal adequado. Então, você me faria um favor? Claro, tio Albert. Neste momento, gostaria que você nos contasse tudo o que sabe, sobre o colapso do casamento dos seus pais. Ei, espera, Albert. Eu tentei intervir. Silêncio, Billy. Este é meu campo de jogo, Albert advertiu. Para ser honesto, fiquei completamente surpreso com essa abordagem. Não tanto porque Albert me interrompeu como um juiz, mas mais porque ele me chamou de Billy. Agora, Thompson, por favor, continue, Albert instou. Albert, ela era apenas uma criança naquela época. Você está pedindo demais, exclamou a bruxa. Você sabe, você provavelmente está certa. Rai. Albert concordou. Por que você não nos conta essa história? Pelo que me lembro, você era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo. Tenho certeza de que você repetiu essa história o suficiente ao longo dos anos, para conhecê-la de cor. Eu não acho que posso, respondeu a bruxa pela primeira vez, parecendo insegura de si mesma e até um pouco envergonhada. Oh, mas tenho certeza de que você pode, Rai. Sua dieta tribal contra William tem sido seu número característico por muitos anos, Albert retrucou. O aparente ataque de Albert à avó dela despertou algo em Thompson. Ela de repente se endireitou. Vou te contar, Thompson começou a dizer, mas Albert a interrompeu. Ele parecia determinado a que a bruxa contasse a história. Eu não entendo porquê, mas tenho que supor que o pedido inicial de Albert a Thompson para contar a história foi algum tipo de truque legal, projetado para conseguir, eu não sei o quê. Como as mentes legais funcionam, é muitas vezes um mistério para nós, meros mortais. No final, a bruxa cedeu, embora ela tenha mantido os olhos longe de mim, durante todo o tempo em que falou. Eu estava convencido de que ela não poderia fazer isso, porque estava bem ciente de que a história que acabará de contar não era nem a história completa, nem um relato preciso dos eventos. Eu não fiquei sentado quieto ouvindo o discurso da bruxa, como Albert queria que eu fizesse. Várias vezes, quis contestar, adicionar ou corrigir detalhes que a bruxa ignorava ou não sabia. No entanto, Megan, segurando minha mão direita com firmeza, parecia perceber toda vez que eu começava a perder a paciência. Ela apertava minha mão, e quase ao mesmo tempo, eles deviam estar se comunicando de alguma forma, já que o tio Albert me sinalizou para ficar em silêncio. Você parece ser muito cruel quando está bêbado, William, Albert observou. É muito difícil para mim acreditar nisso. Também é bem estranho que você tenha conseguido evitar a prisão por tanto tempo. Quanto tempo? 22 anos. Eu acenei com a cabeça, confirmando a avaliação de Albert. Também é bem estranho que eu não tenha recebido nenhum relatório sobre você perdendo o controle emocional quando está sob o efeito de álcool. Para quem não sabe, tenho alguns associados que têm mantido um olhar atento sobre William há anos. E William, por um tempo, você foi, bem, vamos encarar os fatos, você foi um pouco selvagem. Seja como for, tenho a sensação de que a interpretação de William dos eventos dará às coisas um sabor um pouco diferente. Por que não nos ilumina sobre como você, William, se sentiu naquele fatídico fim de semana, sugeriu Albert. Afastei minha mão da de Megan e me inclinei um pouco para a frente no assento. Não queria que ela me interrompesse acidentalmente ou atrapalhasse meu raciocínio, mas sem o sentimento reconfortante de Megan ao meu lado, de repente me senti completamente desprotegido. Então, olhei diretamente para Thompson, porque precisava que fosse ela entender que o que sua avó dizia não era verdade desde o início. Para a segunda parte desse filme, meu amigo me pediu para atuar como cinegrafista. Era para ser um filme de ação, cujas cenas se passariam nas montanhas. O segundo escalão foi encarregado de filmar todo o material deletado, muitas vezes com dublês no lugar dos atores principais. Isso sempre foi o meu ponto forte, filmagens a longa distância, trabalhando com lentes fotográficas, disse.
Eles pagaram para que Shauna voasse para os Estados Unidos, só porque me recusei a ir sem ela. Achei que seriam umas férias agradáveis e gratuitas para Shauna. A equipe de filmagem ocupou o que parecia ser um complexo de recreação de inverno. Provavelmente custou pouco, já que estávamos filmando fora da temporada regular deles. Nunca pensei, por um minuto, que Shauna fosse ser chamada para substituir uma atriz que quebrou a perna no primeiro dia de filmagens. Eles tiveram que fazer algumas reescritas criativas do roteiro, para transformar um pequeno papel em uma personagem feminina. Shauna havia aparecido anteriormente em alguns comerciais de TV. Bem, ela estava no lugar certo, na hora certa, por assim dizer. Era mais barato usá-la do que procurar e convidar outra atriz. Ah, e cortaram a cena dela esquiando, queimando no leite, soprando na água, se você sabe o que quero dizer. Eu estava completamente alheio ao que acontecia pelas minhas costas, embora soubesse que Larry Parker devia ter tido um caso, com alguma jovem ingênua da equipe. Aquela era a maneira dele, ele era notório na indústria por seus modos de galanteio. Além disso, pensei que Parker fosse meu amigo, e cometi o erro de achar que amigos não seduzem as esposas de seus amigos. Naquela sexta-feira, terminamos as filmagens externas. O restante deveria ser filmado no estúdio. O personagem de Shauna não era necessário para nenhuma dessas filmagens restantes. Na verdade, ela tinha um papel muito pequeno, de qualquer forma. Na tarde de sexta-feira, o resto da minha equipe e eu tivemos que empacotar todo o nosso equipamento para que estivesse pronto para ser devolvido à locadora. Todo o equipamento técnico é alugado conforme necessário. De qualquer forma, a embalagem correu melhor do que o planejado e conseguimos embalar tudo muito mais cedo do que eu esperava. Voltei para a cabana que Shauna e eu compartilhávamos por volta das 4h30, embora não achasse que voltaria antes das 10 da noite. Mas, quando cheguei lá, estava vazio. Nenhuma esposa amorosa, nenhum filho dormindo. Tudo o que encontrei foi um bilhete. Aqui está, disse eu, tirando minha carteira e entregando a Thomson um pedaço de papel amassado. No entanto, Albert o pegou das minhas mãos. Ele desenrolou lentamente, e com muito cuidado, o que restava do documento, e então, leu as palavras escritas nele. Aloha Billy, eu vou para a casa do Larry. Ele me ama e vai me fazer uma grande estrela em Hollywood. Por favor, não nos siga nem faça escândalo. Curto e direto, comentou Albert. Continue, William, mas acho que já vemos para onde isso está indo. Albert incentivou. Então você diz que as filmagens externas terminaram? Questionou o padre Connor. Sim, senhor, foi assim, respondi. Então é mentira que Shauna estava ensaiando as falas para o próximo dia de filmagens, não é? O tio Albert apontou. Ok, continue, rapaz, vamos para a parte mais suja. A bruxa latiu. Como você sabe que ele não está mentindo? Ela acrescentou. Muito bem, Albert concedeu. Vamos ver se conseguimos verificar alguns fatos. Albert olhou para os três estranhos. Reginald, se não se importar, um homem que não parecia familiar para mim, levantou-se e se aproximou de nós com uma maleta nas mãos. Senhor, ele se virou para Albert, aproximando-se muito de uma distância confortável. Você tem cópias do roteiro das filmagens deste filme? Reginald não respondeu com palavras. Ele tirou uma pasta da sua maleta e a entregou a Albert. Albert nem se deu ao trabalho de abri-la. Ele simplesmente a jogou casualmente sobre a mesa de centro, com sofás ao redor. Se alguém quiser contestar o que William disse até agora, vai descobrir que está confirmado pelo conteúdo dessa pasta. Agora, continue, William, por favor. Por alguns segundos, fiquei confuso. A interrupção atrapalhou meu raciocínio. Eu literalmente precisei controlar minhas emoções antes de continuar. Quando encontrei este bilhete, eu simplesmente, ó Deus, fiquei apoplético. Sim, e tomei algumas bebidas para acalmar meus nervos, mas então percebi que teria que voltar para o acampamento naquela mesma noite, mas muito mais tarde. Além disso, lembrei-me de que, quando voltamos para o acampamento, vi o carro alugado de Larry estacionado em frente à sua cabana. Então, me deu um estalo. Shauna e Larry talvez tivessem se precipitado, achando que estariam longe antes de eu encontrar o bilhete. Não faço ideia do que seria mais inteligente fazer em tais circunstâncias. Eu sei que queria, pelo menos, que Shauna explicasse que tipo de jogo ela achava que estava jogando. Parker, eu tinha certeza, deixaria Shauna no momento em que visse a próxima pequena idiotice dela. Eu realmente não conseguia acreditar que Shauna tivesse esquecido tudo o que eu havia lhe contado sobre como aquele homem agia. Eu não era tolo o suficiente para apresentar minha esposa a Parker sem antes prepará-la. Deus, quando o idiota escorregadio ativava seu charme, até os malditos pássaros saíam das árvores em direção a ele. De qualquer forma, eu os encontrei na cozinha da casa de Larry. Eu realmente não estava interessado em Parker. Eu poderia lidar com ele a qualquer momento. Não é como se ele pudesse se esconder de mim por muito tempo, enquanto permanecesse na indústria, se é que você me entende. Eu queria que Shauna explicasse por que não levou meu aviso a sério. No entanto, Larry Parker avaliou mal minhas intenções. Outros maridos talvez tivessem ido atrás dele no passado, mas, enfim, para ser sincero, ele veio na minha direção como o proverbial touro em uma maldita loja de porcelana. Eu simplesmente me dei de lado, e Parker passou por mim, batendo na porta dos fundos e quebrando o vidro no processo. Por um momento, pensei que Parker estivesse tentando fugir. Mais tarde, no tribunal, foi dito que eu quebrei o vidro ao invadir a cabana.
O fato de haver estilhaços no chão de fora, e que eu não tivesse um corte no braço, como Lowry tinha, aparentemente foi ignorado. Claro, isso também foi prejudicado pelo fato de que eu lembrava muito pouco sobre o dia em que recuperei a consciência pela primeira vez, e eu vinha recuperando a consciência há vários anos. No entanto, agora eu consigo lembrar de tudo isso em grande detalhe. Não sei como descrever a técnica de luta de Lowry Parker, porque ela não se encaixa em nenhuma categoria que eu conheça. Seja como for, assim que ele recobrou os sentidos, depois de bater na porta, correu novamente na minha direção. Eu me dei de lado novamente, mas consegui chutá-lo enquanto ele passava voando. Achei que isso pudesse dar uma acalmada nele, ou algo do tipo. Grande erro. Meu golpe mudou a direção dele, e Parker se chocou contra Shauna. Então, os dois caíram no chão. Shauna ainda estava, surpreendentemente da minha perspectiva, sentada em um banco ao lado da bancada de café da manhã. Acredito que tenha sido exatamente essa cadeira que não sobreviveu ao impacto. Na verdade, pensei que Parker estivesse fora de si, e Shauna também não parecia muito saudável. Então, puxei Parker para longe dela e ajudei Shauna a se levantar. Lembro-me de Shauna olhando nos meus olhos, obviamente atordoada. Então a maldita luz se apagou. Acordei 4 dias depois e me encontrei confinado a uma cama de hospital. Não lembrava de nada sobre o dia em questão, ou dos poucos dias que o antecederam. As memórias voltaram muito lentamente nos meses e anos seguintes. Enfim, Townsend, essas são minhas memórias daquele dia fatídico. Tudo o que aconteceu desde então esteve completamente fora do meu controle. Não faço ideia de quem me atingiu ou com o que, mas cheguei à conclusão de que foi a cabeça de Lowry Parker que quebrou amassando o rosto de sua mãe, quando ele colidiu com ela. Presumi que foi ele quem me atingiu na cabeça, quebrando meu crânio com a perna da cadeira quebrada na qual Shauna estava sentada. Porque ambos decidiram me culpar pela briga, eu não faço ideia. Desde então, sua mãe, com a ajuda de advogados, garantiu que eu não me aproximasse o suficiente para perguntar a ela. Ouvi dizer que Lowry Parker foi encontrado morto, com ferimentos de bala, em um quarto de motel em Los Angeles, enquanto eu ainda estava desfrutando da hospitalidade do sistema prisional dos Estados Unidos. Então, eu também não poderia perguntar a ele. Suspeito fortemente que Parker tenha escolhido a esposa errada para sua cama. Parecia que Lowry Parker havia descoberto de repente que alguns americanos podem ser extremamente possessivos e bastante vingativos. Eles também podem ser bem fanáticos no uso de armas de fogo. Eu me recostei no sofá. Não tinha mais nada a acrescentar, para não parecer muito vingativo em relação à mãe da minha filha. Megan pegou minha mão direita novamente, e me surpreendeu ao beijar minha bochecha. Townsend se sentou em silêncio e me olhou. Parecia que ela tentava olhar diretamente para o meu cérebro. Então, de repente, ela virou o olhar para Albert. Você sabe o que realmente aconteceu, não sabe, tio Albert? Mamãe te contou, não contou? Perguntou Townsend. Então, instantaneamente, Townsend virou seu olhar penetrante para o padre Connor. Ela contou para você também, contou? Ela contou, minha filha, mas, como seu tio Albert, minhas mãos estavam atadas, respondeu o padre Connor. Não temos o direito de divulgar nada do que nos é comunicado em mais estrita confiança. No meu caso, é um confessionário, e no caso de Albert, privilégio advogado-cliente, o padre acrescentou. Townsend, sua mãe e pai definitivamente não falavam. No sistema legal britânico, usamos outro termo para isso, jovem, mas em essência, isso se resume à mesma limitação de ações, assegurou Albert. Tenho certeza de que sua mãe não mentiria para você. A bruxa respirou fundo. Townsend se virou para sua avó, e então, encarou ela com hostilidade. Ela se moveu para poder olhá-la diretamente nos olhos. Eu também tenho certeza disso, vovó, mas, na realidade, minha mãe nunca me explicou o que aconteceu. Então, todas as informações que eu tenho, consegui de outro lugar. Sempre que perguntei à minha mãe sobre isso, ela sempre mudava de assunto ou evitava de alguma outra maneira. De repente, Townsend virou-se nos calcanhares, atravessou a sala onde os 3 estranhos estavam sentados e se dirigiu a um homem que ela achava familiar. Eu sei que você não... Sim, senhorita, isso pode ser verdade, respondeu o homem. Tio Albert sugeriu que havia alguém que cuidava de mim. Eu me lembro de te ver mais de uma vez na minha escola. Tenho certeza de que vi você em Bristol algumas vezes quando estava na universidade. Talvez. O homem concedeu. Então, dado o fato de que meu tio sugeriu que ele tinha alguém cuidando de meu pai também, e eu sei que Reginald e Shirley, que estão aqui, trabalham no escritório do meu tio Albert em Londres, suspeito que tenha sido você quem estava seguindo meu pai, assim como eu. Estou certa? Townsend perguntou, conforme exigido. Sim, senhorita, você está certa, respondeu o homem. Então quem é você? Um detetive particular? Townsend indagou. Eu sou um policial aposentado, senhorita, o que seu tio recorre quando precisa dos meus serviços especializados, explicou o homem. Você poderia esclarecer por que foi necessário que meu tio Albert permanecesse em silêncio por tanto tempo? Townsend perguntou. Eu só posso fazer uma suposição, senhorita, mas eu apostaria que seu tio estava defendendo algum personagem sem nome, de uma acusação de perjúrio. Mas por que ela sentiu a necessidade de se perjurar?
Eu realmente não posso lhe dizer isso, senhorita. No entanto, acho que um produtor de cinema não poderia promover uma jovem atriz, se ele mesmo estivesse preso em uma cela, e acusado de causar danos corporais graves ou que quer que o equivalente americano chame isso, respondeu o homem. De repente, tudo fez sentido. Agora tudo faz sentido, exclamou Thompson. Há quanto tempo você sabe disso, pai? Ela se virou para me olhar. Eu não sabia, Thompson, mas suspeitava, respondi. Não sei o quão seriamente sua mãe foi ferida naquela noite, mas desde o começo não tinha certeza de que ela se lembrava dos acontecimentos tão claramente como alegou no tribunal. Talvez Shauna tenha repetido a história que Parker contou à polícia. Posso convidar você e seus colegas para serem meus convidados de honra pelo resto da noite? Perguntou ela. Os três agradeceram a Thompson. Então, ela literalmente os conduziu para o salão principal. Então, ela lentamente andou de volta pela sala em direção a nós, olhando-me diretamente nos olhos o tempo todo. Thompson. A bruxa começou novamente, enquanto se aproximava. Por favor, não diga nada agora, vovó. Estou muito irritada, e posso dizer algo de que me arrependerei depois. Vovô, você pode levar sua esposa e cuidar dos convidados? Paul e eu vamos sair em breve. Sem uma palavra, George levantou a bruxa, ajudando-a a se levantar, e a levou para fora. Thompson então se aproximou e abraçou o padre Connor, seguido de seu tio Albert. Ela não falou com eles, apenas os abraçou. Em seguida, se virou para Megan e para mim. Posso tirar você do meu pai por um momento, tia Megan? Eu gostaria de falar com ele sozinha. Ela se virou para o marido. Paul. A tia Megan adora dançar. O homem entendeu tudo, assim como Megan. Quando saíram para o salão principal, Thompson e eu seguimos para o jardim do hotel. Por um longo tempo, Thompson não disse nada, apenas segurou minha mão esquerda muito firme. Mas, no final, ela perguntou. Então pai, como posso te pedir desculpas? Levemente embaraçado, e perguntei, por quê, filha? Ela parou e eu me virei para olhá-la nos olhos. Bem, pela forma como falei com você mais cedo, eu acho. Mas sinto que preciso te pedir desculpas por muitas coisas. Se ao menos eu soubesse exatamente por quê, eu ficaria muito mais feliz. A verdade é, filha, que nenhum de nós deve as desculpas. Você e eu somos vítimas. Tudo o que precisamos agora é recuperar o tempo perdido, respondi. Você não parece muito bravo, pai, observou ela. Eu tive muitos anos para aprender que ficar com raiva não melhora a situação, Thompson, e a única coisa que a raiva pode fazer é levar a alguns problemas realmente profundos, acredite, eu disse. Mas a vovó, ela começou, mas eu a interrompi. Sua avó nunca gostou de mim, Thompson, desde que sua mãe e eu começamos a namorar. Mas por quê? O que você fez para irritá-la? Eu não nasci no círculo dela, como sua avó pensa, Thompson, e ela cuidava da filha com certo tipo de snobismo, simples assim. Eu posso esperar que meu pai olhe por mim? Perguntou ela. Eu espero, filha, mas não estarei sempre por aqui, lembre-se disso. A maior parte do meu trabalho está relacionado à Antártica, passo a maior parte do ano lá. De alguma forma, não acho que minha tia Megan vai gostar disso. Ela parece ter uma leve queda por você. O que aconteceu com o marido dela? Eu me lembro de que ela se casou. Ok, isso não é verdade. Megan insinuou que estava casada. Eu só queria saber um pouco mais sobre ela, sem perguntar diretamente. Thompson riu. Oh, sim, ela estava. Ele também era um cara bonito, mas muito surdo com os punhos. O que você quer dizer com isso? Eles brigaram por algo, e ele bateu na Megan. Sério? E o que ela fez? Pai, você se lembra de como a Megan te contou que foi vítima de bullying na escola? Sim, eu lembro. Então, eu a levei para a academia e ensinei a se defender. Bem, o ex-marido de Megan sentiu os efeitos do seu ensinamento. Ele foi levado em uma ambulância. Maldição! Megan sofreu alguma consequência com o tio Albert como seu advogado? Ela conseguiu 2 anos de liberdade condicional. Nada mais. Thompson completou. Ao fundo ouvi uma voz dizendo, meu amor, estou pronta para me casar por um rabino, se você me pedir. Além disso, eu tenho isso. Megan levantou o envelope para que eu pudesse ver. Por favor, me diga o que há nesse envelope, Megan. 2 ingressos para um cruzeiro, um quarto de luxo, nada menos. Meu tio-avô pagou por isso. Acontece que esse é o mesmo cruzeiro no qual a filha de um certo homem e seu novo marido vão passar a lua de mel. Então, você poderá conhecer sua filha ao longo de alguns dias, e à noite, nós podemos ficar juntos intimamente. Megan, quando você e o bom e velho Albert começaram a planejar esse exercício de Xangai, ou seja lá como você gosta de chamar isso. Para ser completamente honesta com você, Billy, o Albert veio com um plano básico depois do funeral da Shauna. Claro, meu tio Albert não interferiu na minha sedução de você. Foi totalmente minha ideia, e entrou na categoria de consequências preferidas. Então, o que você acha desse cruzeiro? Olhei para baixo novamente e vi uma expressão de desejo no rosto de Megan. Acho que vou aproveitar minhas férias, enquanto ainda faço meu trabalho, querida. No entanto, não conseguiremos obter o certificado de casamento até o navio partir.
Não se preocupe com isso, Billy. Eu verifiquei. Está registrado nas Bermudas. E qual é a importância desse fato? Você logo descobrirá, querido, logo descobrirá. Agora, que tal mais uma volta pelo deck antes do café da manhã? Ela sorriu. Eu sorri de volta para Megan. Pulamos o café da manhã naquela manhã. A vida segue. Megan e eu não nos casamos em um navio, embora ela e eu estivéssemos encantados com a ideia. A esposa de Albert não queria isso. Para uma senhora aparentemente tão demorada, Beatrice pode ser extremamente forte quando quer. Não é surpresa, considerando exatamente com quem ela está casada desde sempre. Beatrice organizou o nosso casamento. Tenho certeza de que Albert pagou por tudo pessoalmente. Ok, não foi tão grandioso quanto o grande casamento de Townsend, mas nem Megan nem eu queríamos algo tão grande. Francamente, ambos teríamos preferido uma cerimônia privada a bordo de um navio, com apenas Townsend e Paul como testemunhas. A bruxa não esteve presente no nosso casamento, mas Megan foi dada em casamento por seu pai. Esse canalha até me entregou a mão de sua filha de forma sarcástica. Isso está se tornando um hábito, William Bird Caputo, disse ele, com um grande sorriso no rosto durante o discurso, até afirmando que foi ele o responsável por juntar os noivos, o que eu suponho que, de certa forma, ele foi. Embora eu acredite que, no final, se eu não tivesse invadido o casamento de Townsend, a determinação de Megan nos teria unido de outra forma. Minha esposa, quando sabe o que quer, parece ser capaz de mover montanhas para conseguir. E, claro, ela consegue dobrar seu tio Albert à sua vontade, o que não é pouca coisa. O único problema dela parece ser que Megan passa tanto tempo pensando nas coisas. Por exemplo, se já estamos nos levantando, ou se deveríamos dar mais uma voltinha no deck primeiro, o que causa caos na minha agenda de trabalho. Posso garantir, mais uma vez, que não sou tão jovem quanto costumava ser, não importa o quanto minha esposa escolha acreditar no contrário. Sim, mas eu não trabalho mais nos mares do sul. Albert conhecia alguém, cujo irmão era um produtor executivo no departamento de vida selvagem da BBC. De repente, descobri que o telefone de Megan estava cada vez mais cheio de ofertas para trabalhar em produções de vida selvagem. E a maioria dessas locações é no Reino Unido, além de serem moderadamente lucrativas, o que é exatamente a minha praia. Megan e eu decidimos que filhos estavam fora de questão. Achamos que os gêmeos de Townsend serão suficientes para nós. Isso, claro, assumindo que ela e Paul não comecem um time de futebol. Ficamos em um charmoso bangalô logo ali, na esquina da casa de Paul e Townsend. De qualquer forma, uma distância conveniente para o carrinho de bebê. E Albert empurrou Paul e eu para o clube de golfe local. Nossa rotina de domingos pela manhã logo se tornou habitual. Quem é o quarto membro? Bem, claro, é o George. Agora que ele e a bruxa não eram mais marido e mulher, ele foi levado, ou melhor, restaurado aos olhos de minha filha, ao posto de segundo avô. Albert, claro, ocupa o lugar mais alto, sendo patriarca da família. O que você esperava? A vida segue. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.